Ele via o futuro, mas via os outros como obstáculos entre ele e esse futuro. Steve Jobs não era apenas visionário, ele era hipnotizante. Quando entrava em uma sala, o ar mudava. Sua presença não era calorosa nem acolhedora, mas magnética, inquietante. Seus olhos penetravam como se vasculhassem a alma de quem o encarava, avaliando, julgando, descartando. Era como se ele vivesse num plano acima do nosso, onde empatia era um luxo que ele não precisava carregar. Desde jovem, Jobs cultivou uma persona quase messiânica. Não era apenas um empresário, era um profeta da tecnologia. E como muitos profetas, caminhava só. O brilho nos olhos escondia algo mais frio. A certeza de que ele estava certo, de que suas decisões não precisavam de consenso, apenas de execução. O mundo para ele não era um lugar a ser explorado em parceria. Era um sistema a ser hackeado, dominado, redesenhado à sua imagem. Esse olhar de Jobs, esse olhar quase clínico, era o reflexo de uma mente moldada não pelo afeto, mas pela rejeição e pela ambição. Não havia tempo para hesitação. Não havia espaço para dúvidas. Ele não queria convencer, queria vencer. E nesse caminho, o que importava não era quem estava ao seu lado, mas quem seria deixado para trás. Minimalista na vida, máximo nos desejos. Um espírito que misturava iluminação com dominação. Nos anos 70, Steve Jobs era o retrato do inconformismo. De pés descalços, envolto em jeans surrados e silêncio pretensioso, ele cultivava a imagem de um jovem à frente do seu tempo. Recusava comida industrializada, evitava banhos, lia livros esotéricos e meditava por horas. Mas nada disso era despretensioso. Tudo fazia parte de uma construção, a de alguém que queria parecer iluminado, mas que no fundo queria ser reverenciado. Sua busca por espiritualidade era real, mas distorcida. Ele via a simplicidade não como caminho para o equilíbrio, mas como uma forma de se distinguir dos comuns. Enquanto seus colegas buscavam estabilidade, Jobs queria transcendência e controle. Sua relação com a estética, com o design, com o silêncio, era profundamente simbólica. Ele não queria apenas criar máquinas, queria criar ícones, extensões de si mesmo. No fundo, ele já era um mestre em manipular a percepção. Sabia o peso de uma pausa, o impacto de uma frase cortante, a aura que o silêncio podia construir. Jobs não era apenas diferente. Fazia questão de ser. E essa diferença que inspirava uns era vista por outros como arrogância pura. Mas para ele, ser arrogante era melhor do que ser comum. Porque em sua mente só havia duas opções: ser adorado ou ser ignorado. Você não precisa gritar para dominar. Basta olhar nos olhos de alguém e fazê-lo duvidar de si mesmo. Nos corredores da Apple, Steve Jobs era uma entidade. Não gritava, não fazia escândalos, mas todos sabiam quando ele estava por perto, pelo silêncio súbito, pelo clima tenso, pelo olhar de medo nos funcionários. Ele sabia usar o ambiente como arma. Criava pressão com o tempo, com palavras mínimas e com longas pausas desconfortáveis. Era um mestre do vácuo emocional. Fazia com que os outros preenchessem esse vazio com insegurança. Jobs operava numa lógica própria. Para ele, os limites emocionais dos outros eram oportunidades de moldá-los. Uma ideia rejeitada por ele hoje podia ser aclamada amanhã, desde que fosse reapresentada como uma extensão de sua visão. A realidade era moldável, e ele se via como seu arquiteto. Muitos funcionários descreviam a sensação de trabalhar ao lado dele como andar sobre vidro quebrado. Mas o que é mais perturbador, mesmo os mais humilhados ainda o admiravam. Ele exercia um tipo de dominação psicológica que beirava o culto.
Havia algo de carismático, de inevitável em sua presença, como se todos estivessem presos num campo gravitacional do qual não conseguiam escapar. Era isso que tornava sua manipulação tão eficaz. Jobs não precisava convencer ninguém. Ele fazia os outros se convencerem de que estavam errados e que ele era a única certeza. Diante de uma sala cheia, ele transformava elogios em demolições e fazia isso com um leve sorriso. As reuniões com Steve Jobs não eram encontros profissionais. Eram provas de fogo. Ali ninguém estava seguro. Um projeto elogiado por todos podia ser chamado de lixo em segundos. Um funcionário dedicado podia ser ridicularizado na frente de todos. Jobs tinha um talento peculiar. A capacidade de encontrar a insegurança de alguém e expô-la como ferida aberta. Não era uma explosão. Era uma cirurgia. Precisa. Silenciosa. Cruel. Ele desmontava egos com frases curtas, com olhares de desprezo, com perguntas impossíveis. E o mais perverso, depois disso, voltava à normalidade como se nada tivesse acontecido. Para ele, essas humilhações não eram crueldades, eram métodos. Jobs acreditava que grandes ideias nasciam do desconforto, que a dor lapidava o gênio. Ele via as pessoas como ferramentas, e ferramentas precisam ser testadas até o limite. Esse tipo de liderança não é apenas tóxica, é psicologicamente devastadora. Muitos dos que passaram por ele saíram emocionalmente esgotados, mas também, paradoxalmente, disseram ter aprendido mais com ele do que com qualquer outro líder. Isso nos obriga a fazer uma pergunta incômoda. Até que ponto o trauma pode ser uma ferramenta de criação? E quantas almas foram quebradas para que um império fosse erguido? Dentro dos laboratórios da Apple, inovação não era liberdade, era ritual. E Jobs era o sumo sacerdote. Para o mundo lá fora, os laboratórios da Apple eram berços de genialidade. Lá dentro eram câmaras de tensão. Silêncio absoluto, passos contidos, olhos abaixados. Bastava o som da porta se abrindo para o clima mudar. Jobs havia chegado. Seus olhos percorriam cada mesa como um scanner, analisando, julgando, esperando mais o menor sinal de imperfeição. Ele não aceitava o bom. O ótimo era o mínimo. Jobs queria o inalcançável. Cada botão, cada linha de código, cada curva do design, tudo precisava estar alinhado com uma estética invisível que apenas ele parecia enxergar com clareza. E se não estivesse, a resposta era destruição. Literalmente. Protótipos eram arremessados no lixo, projetos cancelados no meio do caminho. Sem explicações, sem piedade. Os engenheiros viviam num constante estado de alerta, mas paradoxalmente criavam como nunca. Porque de alguma forma Jobs sabia extrair o impossível. Seu perfeccionismo era um campo de força, sugava tudo ao redor. E nesse ambiente de pressão sufocante nasceram produtos que redefiniram o mundo. Isso nos faz pensar: será que a obsessão é o preço da inovação? Jobs transformou a criatividade em doutrina. E ele era o profeta. Mas em sua pregação não havia espaço para empatia, apenas para entrega total, ou fracasso absoluto. Ele criou o iPhone, mas negou o sangue da própria filha. Quando Lisa nasceu, Steve Jobs já era uma figura promissora no Vale do Silício. Jovem, brilhante, adorado, mas diante da responsabilidade mais humana e simples, ser pai, ele falhou de forma brutal. Negou a paternidade da filha. Disse que ela não era dele. Recusou pensão, ignorou visitas, desapareceu emocionalmente da vida da criança. Mais tarde, um teste de DNA confirmou o óbvio. Ela era sua. Mas o estrago já estava feito. Lisa cresceu à margem da genialidade do pai. Uma sombra emocional pairava entre os dois.
E mesmo quando ele a reconheceu oficialmente, o vínculo não se formou. Jobs a tratava com distanciamento, como se fosse uma parte de si que ele não queria admitir. Curiosamente, o primeiro computador pessoal da Apple ganhou o nome Lisa. Alguns dizem que foi em homenagem à filha, outros acreditam que foi uma forma distorcida de redenção. Uma tentativa de transformar a culpa em produto, de converter a ausência em símbolo. A psicopatia, muitas vezes, se manifesta em ações sutis, mas devastadoras. E negar um filho não é apenas uma escolha prática, é um reflexo de um narcisismo profundo, de alguém que se vê tão grande, que tudo o que não cabe em sua narrativa de perfeição é apagado. Para subir ao topo, ele cortou laços como quem corta cabos de segurança. Steve Jobs não subiu sozinho, mas quis chegar sozinho. Desde o início, ele caminhava com figuras-chave, engenheiros, visionários, amigos. Mas à medida que o sucesso crescia, a tolerância diminuía. Aqueles que não acompanhavam sua velocidade eram deixados para trás, sem remorso, sem despedida. Steve Wozniak, o gênio técnico por trás do primeiro computador da Apple, foi um dos primeiros. Jobs o admirava, sim, mas até certo ponto. Quando percebeu que sua própria visão estava além do alcance de Woz, começou a afastá-lo, lentamente, silenciosamente, transformando o amigo em um espectador do império que haviam construído juntos. O mesmo aconteceu com outros. Parceiros viravam obstáculos, e obstáculos não eram removidos. Ele não gritava, não brigava, apenas desaparecia, e fazia você desaparecer com ele. Para Jobs, conexões humanas não eram vínculos, eram contratos temporários. Se você não servia mais ao projeto, era descartado. Essa capacidade de cortar laços com frieza cirúrgica é um traço clássico de personalidades manipuladoras, não por maldade explícita, mas por uma convicção interna de que nada, absolutamente nada, pode ser mais importante do que a própria missão, nem mesmo as pessoas que ajudaram a construí-la. Num auditório vazio, ele via o mundo inteiro, curvado diante de suas ideias. Ali, sozinho no palco, Jobs não ensaiava uma apresentação. Ele meditava sobre controle, sobre influência, sobre a capacidade de moldar a realidade. O palco era mais que um lugar de fala. Era um trono, e os produtos da Apple eram seus decretos. Jobs nunca quis apenas criar objetos. Quis criar experiências, quis ditar comportamentos, quis controlar não só como usamos a tecnologia, mas como pensamos. O minimalismo não era apenas design, era filosofia. O botão único, a caixa branca, os gestos intuitivos. Tudo isso fazia parte de uma narrativa pensada milimetricamente para fazer você sentir o que ele queria que você sentisse. Esse grau de manipulação estética vai além da genialidade. Toca o narcisismo, a necessidade obsessiva de que tudo, absolutamente tudo, carregue sua identidade, sua assinatura invisível. E isso se estendia às pessoas também. Se você não se encaixava na visão dele, era excluído. Se sua ideia não reforçava a dele, era apagada. Sozinho no auditório, Steve Jobs não via cadeiras vazias. Via milhões de pessoas prestes a obedecer, não por força, mas por encanto. O domínio não precisava de violência, bastava beleza e controle absoluto sobre a percepção. No mundo de Jobs, vulnerabilidade era fraqueza, e fraqueza era desprezível. Não é exagero dizer que Steve Jobs desprezava a fraqueza. Quando alguém expressava insegurança, cansaço ou dúvida, ele não oferecia empatia. Oferecia silêncio, desprezo ou sarcasmo. Não era que Jobs fosse apenas exigente. Era que ele não aceitava o erro como parte da natureza humana. Para ele,
Qualquer sinal de fragilidade era um lembrete incômodo de algo que ele rejeitava em si mesmo. Havia relatos de funcionários que choravam após reuniões, não por causa de gritos, mas por causa do gelo. Jobs fazia você se sentir invisível, inútil. E depois, como se nada tivesse acontecido, voltava a interagir como se tudo estivesse normal. Isso é mais do que rigidez, é manipulação emocional. A oscilação entre frieza absoluta e atenção seletiva. Essa dinâmica gerava dependência. Muitos funcionários se pegavam desejando a aprovação de alguém que os desprezava. Era como tentar agradar um pai ausente. Você sabia que ele não se importava, mas ainda assim tentava. Esse ciclo de rejeição e validação é um mecanismo clássico em ambientes tóxicos liderados por personalidades manipuladoras. Jobs construiu sua liderança com base nesse desequilíbrio, e muitos dos que se aproximaram demais de sua genialidade acabaram se afastando da própria saúde emocional. Quando voltou à Apple, ele não pediu desculpas. Ele trouxe uma promessa, e o mundo acreditou. Em 1997, Steve Jobs retornou à Apple como uma figura quase messiânica. A empresa estava à beira do colapso, e ele, o criador exilado, voltou como salvador. Mas sua redenção não veio acompanhada de humildade. Não houve confissões, nenhuma tentativa de reatar laços partidos. Ele não retornou como um homem mudado. Retornou como alguém convencido de que sempre esteve certo. Jobs ressurgiu mais meticuloso, mais refinado, mais perigoso. Sua estética minimalista se tornou mais agressiva. Sua visão, mais totalitária. O iMac, o iPod, o iPhone. Cada lançamento era um manifesto. Ele não estava apenas vendendo tecnologia. Estava reprogramando o mundo. A forma como nos comunicamos, como ouvimos música, como enxergamos status. A mídia adorou a narrativa da redenção, o gênio incompreendido que havia caído e voltado mais forte. Mas nos bastidores os mesmos padrões se repetiam. Controle absoluto, exigência extrema e um desprezo profundo pelas limitações alheias. Jobs não havia mudado. O mundo é que agora estava mais disposto a aceitar sua tirania em nome da inovação. E aqui está a questão mais perturbadora. Talvez ele estivesse certo. Talvez o mundo precise às vezes de alguém que ignora os limites. Mas a que custo? Nem o câncer conseguiu dobrar seu ego. Jobs acreditava que podia vencer a morte com frutas. Em 2013, Steve Jobs foi diagnosticado com um câncer raro no pâncreas. A medicina era clara, era necessário operar rápido, mas Jobs recusou. Optou por sucos, dietas radicais, terapias alternativas. Durante 9 meses, ele ignorou o conselho de especialistas e confiou na própria intuição. A mesma que havia guiado suas inovações, agora o levava à beira da morte. Essa decisão não foi apenas imprudência, foi orgulho. Foi uma manifestação crua de seu narcisismo. Jobs acreditava que era diferente, que as regras do mundo físico não se aplicavam a ele. E talvez, no fundo, ele acreditasse que podia controlar até o próprio destino. Quando finalmente decidiu operar, o tempo já havia passado. O câncer se espalhara. A batalha se tornara irreversível. E mesmo assim ele manteve o controle de sua narrativa. Continuou liderando, continuou criando. Até o fim recusava a imagem de fragilidade. Não queria ser lembrado como doente. Queria ser eterno. Mas a morte veio e trouxe uma ironia cruel. O homem que moldou a percepção de milhões não conseguiu moldar o próprio corpo. A mente que comandava o mundo não conseguiu comandar as próprias células. Jobs não delegava, ele decidia, desde o som da inicialização até o tipo de parafuso invisível.
Para Steve Jobs, o inferno estava nos detalhes, ou melhor, a perfeição. Ele acreditava que cada detalhe, por menor que fosse, dizia algo. Até mesmo o interior de um aparelho que ninguém veria jamais. Precisava ser belo. O design não era uma escolha estética, era uma ideologia. Ele revisava fontes tipográficas, rejeitava protótipos por causa de bordas mínimas, mandava refazer embalagens dezenas de vezes, interrompia apresentações por causa de ícones desalinhados. Jobs queria controle total, da caixa ao conteúdo, do hardware à alma do produto. Esse nível de obsessão o tornava insuportável e insubstituível. Nenhuma decisão era pequena demais, nenhuma escolha era casual. E se algo saía do seu controle mesmo por segundos, ele explodia. Ou pior, mergulhava em um silêncio gélido carregado de desprezo. Esse comportamento está ligado ao chamado perfeccionismo narcísico, uma necessidade compulsiva de que tudo à sua volta reforce a imagem de perfeição interior. Mas essa imagem é frágil e, por isso, precisa de reforço constante, controle constante, tensão constante. Jobs queria criar o futuro, mas precisava que esse futuro tivesse a sua cara, até o último pixel. A linha entre gênio e tirano é tênue. Jobs dançou sobre ela e nunca caiu. Steve Jobs morreu como um mito, mas viveu como um paradoxo, um homem capaz de transformar o mundo e devastar pessoas no processo. Visionário, simulation, mas também manipulador, cruel, narcisista. Suas criações revolucionaram o planeta, mas suas atitudes destruíram laços, fragilizaram mentes e deixaram marcas invisíveis em todos que cruzaram seu caminho. E então surge a pergunta que ecoa nas entrelinhas desta história. É possível ser tão brilhante sem ser quebrado por dentro? Será que a genialidade, quando levada ao extremo, exige um preço humano? Um custo emocional que não se paga com dinheiro, mas com silêncio, trauma e solidão? Steve Jobs moldou o futuro, mas fez isso com as mãos cheias de controle e o coração vazio de empatia. E talvez no fundo esse seja o verdadeiro retrato da genialidade tóxica, uma força que cria enquanto consome. Não há respostas simples, apenas um desconforto persistente e uma certeza inquietante. Às vezes, os ídolos que admiramos são feitos das mesmas sombras que fingimos não ver.